Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos juntos, assim, dar uma olhada em algumas ideias que, olha, convidam a gente a ir um pouco além do que já conhecemos. Talvez até a repensar, né, as bases do nosso entendimento espiritual. A gente tem aqui uns trechos bem interessantes de A Base do Entendimento, que são parte dos ensinamentos do Joel S. Goldsmith, apresentados pelo Reginaldo Silva, lá no contexto do Caminho Infinito na Prática. Exato, é um material bem profundo. Sim, e a nossa ideia aqui, né, é tentar desvendar um pouco essa jornada, sabe? Aquela passagem de uma consciência que busca talvez mais segurança em fórmulas, em práticas externas, para algo mais direto, uma conexão mais, sei lá, íntima com o que o texto chama de o reino de Deus que está dentro. Essa frase é central, né? Está dentro. Totalmente, e o ponto de partida já dá o que pensar. Essa ideia de deixar para trás os velhos marcos, quer dizer, o quão dispostos a gente tá para soltar o conhecido e abraçar uma coisa nova. É uma pergunta em tanto. E aí vem aquelas frases tipo, meu reino não é deste mundo. Já dá uma pista da profundidade que a gente vai explorar aqui. Bom, vamos começar a desempacotar isso então. Vamos lá. Para começar, o material descreve um estado inicial de consciência, comparando com uma cidade bem conhecida. Sabe, um lugar onde a gente se sente seguro, conhece as ruas, os prédios. Nesse estado mental, o autor diz que a gente costuma se apoiar muito em ajudas externas para nossa conexão espiritual. Faz sentido, é o familiar. Exato. E aí ele lista algumas coisas, né? Pode ser a rotina de fazer afirmações, negações, usar aquelas fórmulas que a gente aprendeu. Sim, as práticas mais estruturadas. Isso. Ou talvez aquelas orações que passaram pra gente, sabe? Que a gente memoriza e repete buscando um conforto, um resultado. Ou então ficar se baseando no que figuras espirituais disseram do passado ou de agora. Buscar uma autoridade externa. Até aquele clichê, né? Deixa isso com Deus, quando a gente não sabe mais o que fazer. O texto menciona também orações da Bíblia, de escritos metafísicos mais modernos. Certo. E tudo isso, segundo essa visão, cria essa sensação de segurança, de familiaridade. É o nosso porto seguro, digamos assim. Perfeito. E é justamente desse porto seguro que esses ensinamentos, do Goldsmith convidam a gente a zarpar, a sair dessa zona de conforto. Exato. O momento-chave é essa decisão, que tem que ser consciente, de abandonar os velhos marcos. E o que acontece quando alguém toma essa decisão, segundo o texto? Bom, a pessoa entra num estado de consciência diferente. É como chegar numa terra nova, sabe? Desconhecida. Imagina a sensação. E nessa nova paisagem mental tem menos placas, menos sinalização, menos daqueles apoios externos que a gente estava acostumado. A experiência que ele descreve é de se encontrar muito a sós com Deus. Uau, forte isso, muito a sós. A dinâmica muda, assim, radicalmente. Não é mais só falar sobre Deus, ou orar para Deus como alguém lá fora, ou se apoiar em Deus como uma força externa. A necessidade passa a ser de um contato direto com o ser infinito, com a infinidade dentro da gente mesmo. Entendi. É preciso, como o material sugere, tornar-se um com Deus. Sentir mesmo essa unidade, receber a iluminação ali, na hora. E deve ser estranho no começo, né? Esse silêncio, talvez. Com certeza, o texto descreve essa sensação de fechar os olhos e talvez sentir um aperto, uma solidão inicial. Porque Deus não está à vista ou ouvido do jeito que a gente esperava ou estava acostumado. Faz sentido. E tem uma analogia interessante que ele usa. É como nadar no oceano e perder a terra de vista, sem um guia externo ali para te dizer vai por aqui. Nossa, boa analogia. Ele compara essa jornada interior com os pioneiros mesmo, que desbravaram territórios desconhecidos no mundo físico. E o que eu acho muito honesto no texto é admitir que essa fase inicial pode ser confusa, pode trazer dúvidas. Sim, não é um passe de mágica. De jeito nenhum. Exige paciência, perseverança, como qualquer grande empreendimento pioneiro, né? É uma exploração gradual desse território interior. Essa ideia de ficar a sós com Deus, sem os apoios de sempre,
Soa, assim, libertador por um lado, mas dá um frio na barriga também, né? E como essa mudança interna, essa busca pelo contato direto, se reflete nas práticas mesmo, tipo na área da cura, que é algo que esses ensinamentos abordam bastante. Ótimo conexão, porque essa jornada interior, segundo Goldsmith, se reflete diretamente numa evolução das próprias práticas de cura, seja mental, seja metafísica. O material descreve como essas abordagens foram mudando com o tempo, acompanhando essa compreensão mais profunda. Interessante. E como o texto descreve esses estágios? Como era no começo? Olha, no começo, os pioneiros da cura mental, como está descrito ali, eles transmitiam a ideia de saúde para o paciente usando palavras mesmo, faladas ou em silêncio, né? Dirigiam-se à pessoa pelo nome, usavam afirmações, negações para declarar a verdade do ser da pessoa, buscando alinhar a consciência dela com essa verdade. Se houvesse ali uma receptividade, a ajuda ou a cura poderia acontecer. Era um contato mais direcionado, focado no indivíduo. Certo, bem focado na pessoa. Exato. Mas aí, com o tempo, com a experiência e a compreensão aumentando, algo começou a mudar. Eles perceberam que não era mais assim, estritamente necessário abordar o paciente ou a condição mental dele diretamente. Ah, é? E como seria então? O praticante podia, em vez disso, conhecer a verdade. Quer dizer, realizar essa conexão interna com o divino dentro de si mesmo. E ao fazer isso, ao atingir essa realização interior, a ajuda chegava a quem tinha pedido, sem um direcionamento mental específico para aquela pessoa ou problema. Isso foi chamado de tratamento impessoal. Tratamento impessoal. Então, a eficácia não viria mais de mandar um pensamento ou tentar consertar a mente do outro, mas sim de ser um estado de consciência alinhado com a verdade dentro de si. Nossa, isso é uma virada de chave enorme, né? Exatamente essa mudança que o texto aponta. O Goldsmith observa que, embora nem todo praticante chegasse nesse ponto, aqueles considerados melhores e mais ocupados teriam aprendido esse segredo. Eles descobriram que esse método impessoal, focado na realização interior do próprio praticante, era, na verdade, mais eficaz do que tentar intervir diretamente na mente do paciente. A responsabilidade sai da tentativa de mudar o outro e volta para a própria consciência de quem está ajudando. Entendi. Fica menos sobre fazer e mais sobre ser. Perfeito. E se a gente conecta isso com o quadro geral que a gente está explorando, essa transição vai além da técnica. Esse tratamento impessoal, segundo os ensinamentos, não é só um método diferente. Ele leva ao que o texto chama de atmosfera superior do espírito ou alma. Atmosfera superior. Isso. A transformação acontece dentro do próprio praticante. Ele começa a ficar consciente de uma presença, de um poder, de uma influência divina ativa dentro do seu próprio ser. Ah, então não é mais algo que ele usa, mas algo que ele é ou que está nele. Exatamente. Essa presença interna passa a ser o verdadeiro agente divino na cura. Ela substitui os tratamentos mentais, como eram entendidos antes, sabe? O praticante começa a sentir Deus não como um conceito distante, mas como uma realidade presente, atuante aqui e agora, dentro dele. E aí a dinâmica muda de novo. Totalmente. O eu do praticante, aquela identidade separada que tenta fazer o tratamento, vai ficando cada vez menos importante, enquanto Deus, o divino interior, a presença, se torna cada vez mais a fonte e a substância da ação. E quais as consequências práticas disso no dia a dia do praticante? Bom, uma consequência é que diminui naturalmente a fé que se colocava nas declarações, nos pensamentos, nas afirmações como se elas fossem o poder em si. Certo, elas viram mais um efeito do que a causa. Isso. E em contrapartida, cresce a compreensão de Deus como a própria vida, a substância, a inteligência do universo real. E aí os erros aparentes que a gente percebe com os sentidos, doença, falta, conflito, passam a ser vistos mais facilmente pelo que Goldsmith considera que eles são: ilusão, miragem, uma percepção distorcida da realidade. Uma miragem. Exato. E com essa mudança de percepção, diminui aquele esforço mental para vencer o erro, sabe?
para lutar contra uma suposta mente mortal ou se proteger de poderes imaginários. A consciência espiritual, quando desperta e ativa, ela dissolve a aparência da ilusão sem precisar lutar contra ela, simplesmente por reconhecer a verdade que está ali presente. Como no exemplo da matemática que você mencionou antes. Isso, o texto usa essa analogia. A mente matemática vê na hora que 12 vezes 12 é 144. Não precisa lutar contra a ideia de ser 143 ou 145. Da mesma forma, a consciência espiritual iluminada reconhece a realidade e a ilusão meio que some por falta de substância. Entendi. Isso nos leva àquela reflexão citada nos escritos. Que necessidade há de lutar, contender com o que agora é tão claramente visto como miragem ou nada? A batalha acaba quando a gente percebe a natureza ilusória do inimigo a partir dessa consciência mais elevada. Certo. Então, em vez de lutar com a sombra, a ideia é acender a luz interior e a sombra desaparece por si. Essa presença interna se torna o agente real. Agora, como isso tudo se conecta com aquela frase do início, tão central: meu reino não é deste mundo. E as outras: cessai de confiar no homem e Deus não faz acepção de pessoas. Como o material interpreta isso na prática do dia a dia? Olha, Goldsmith considera essa afirmação, meu reino não é deste mundo, uma das revelações mais, profundas e transformadoras. A interpretação que ele apresenta é basicamente esta. Meu reino se refere ao domínio do espírito, da alma, da consciência crística, do eu sou. É a realidade divina interior, que é perfeita, harmoniosa por natureza. Ok, o estado perfeito. Isso. E este mundo, por outro lado, não seria o planeta Terra físico em si, mas sim o universo dos nossos conceitos humanos. Aquela realidade que a gente percebe através dos 5 sentidos, que são limitados, e da nossa mente pensante. É o que o texto chama repetidamente de ilusão, miragem, um quadro mental coletivo. Entendi a distinção. O reino espiritual versus o mundo conceitual. Exatamente. E a implicação direta disso, que é bem radical, podemos dizer, é que não tem nada do meu reino, o espírito puro, a realidade divina, contido ou expresso neste mundo, a realidade como a gente percebe com os sentidos e conceitos. Uau! São dimensões diferentes de consciência, então. Sim, fundamentalmente distintas. E por isso, a experiência da realidade também é distinta. O espiritual não se mistura nem se dilui no conceitual, nessa visão. Isso levanta umas questões bem difíceis, né? Que o próprio texto parece que aborda de frente. Se o reino de Deus, essa harmonia divina, não está neste mundo conceitual que a gente percebe, porque parece que Deus está, ausente ou não atua nas grandes tragédias humanas. Exato. Essa é a pergunta inevitável. O material usa exemplos históricos bem fortes para ilustrar isso. Menciona a Segunda Guerra na Alemanha, dizendo que só acabou pela exaustão de recursos, não por uma intervenção divina direta que parasse tudo magicamente. E da mesma forma, ele aponta que a guerra no Pacífico acabou depois das bombas atômicas mostrarem a situação desesperadora para o Japão e não por uma ação divina que acabasse com toda a guerra no planeta. O texto até questiona se só as pessoas más foram atingidas, lembrando dos inocentes que sofreram tanto. Sim, ele não foge dessas questões. E menciona também desastres naturais, acidentes. Onde está Deus nesses momentos de tanta dor, tanta destruição no cenário humano? É uma pergunta que muita gente se faz, né? Com certeza. E a resposta que o Goldsmith oferece, sendo consistente com as citações que a gente está analisando, é bem direta. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer, Deus, nessa perspectiva, não opera com base nos nossos julgamentos humanos de bom ou mal, intervindo para proteger uns e punir outros dentro do drama humano. Entendi, não é um juiz humano. Exato. E segundo, cessai do homem, que é um chamado para a gente parar de buscar a causa última, a explicação final ou a solução definitiva nos eventos, nas condições, nas personalidades desse cenário humano que a gente vê.
A função de Deus, segundo essa interpretação, não é intervir e ficar manipulando o cenário humano, este mundo, do jeito que a nossa percepção limitada gostaria ou esperaria. Deus, ou a realidade divina, opera no seu próprio nível, no meu reino, que é espiritual, não material ou conceitual. Ok, então se não é para esperar uma intervenção que conserte o mundo como a gente vê, qual a alternativa que esses ensinamentos propõem? A resposta está em outra afirmação-chave. Vocês devem nascer de novo do espírito. E isso não é interpretado como reencarnação no sentido comum, mas como uma transformação radical da nossa consciência. Nascer do espírito, como seria isso? Seria deixar de se identificar primariamente como um homem mortal, sabe? Sujeito às leis, às aparências, às limitações deste mundo. E passar a reconhecer e viver a partir da identidade como puro espírito, como vida divina, como alma imortal que já somos. Uma mudança de identidade fundamental, então. Totalmente. A chave é uma mudança de percepção. É aprender a ver este mundo, esse universo conceitual humano, com todas as suas dualidades de bem e mal, saúde e doença, riqueza e pobreza, guerra e paz, como o texto descreve, uma miragem, uma ilusão coletiva, quase uma sugestão hipnótica. Vê como ilusão. Sim, e o ponto crucial é não tentar curar essa ilusão, orar por ela, salvá-la ou redimi-la nesse nível da ilusão. O esforço não deve ser para consertar o sonho, entende? Mas sim para despertar dele. Despertar do sonho. Ao despertar desse sonho conceitual humano, a gente veria as coisas como ele é, ou seja, perceberia a realidade espiritual que está por baixo de todas as aparências e reconheceria que, nesse nível fundamental do ser, tudo já está bem, completo, harmonioso, e essa percepção direta traria a satisfação, a paz, a semelhança com o Cristo, que é a nossa natureza espiritual verdadeira. E isso não depende de morrer fisicamente. É algo para agora. Exatamente. Ele enfatiza que não requer a morte física. É um processo de saber, de compreender, de reconhecer, aqui e agora, que o mundo que a gente contempla com os sentidos e com a mente não é o mundo da realidade última. E que Deus, como Espírito infinito e perfeito, não está contido nele, nem limitado por ele. A proposta é aprender a ver através dessa aparência toda. Ver através. Sim, perceber o templo não feito por mãos, que é o universo espiritual, a realidade divina, presente aqui e agora, embora esteja velada pela nossa percepção sensorial e conceitual limitada. Entendi. Então, não é negar o sofrimento ou as dificuldades que a gente vê, mas mudar o ponto de vista sobre a natureza última dessas aparências. O foco muda radicalmente. Em vez de tentar consertar o mundo lá fora, o foco vai para despertar para o reino aqui dentro. Exatamente isso. A esperança e a solução, de acordo com essa visão, estão em aprender a viver continuamente nessa consciência do meu reino interior, onde a harmonia, a paz, a totalidade não são metas a serem alcançadas, mas o estado natural e único de ser. Isso meio que inverte muito do trabalho espiritual tradicional. Como o texto aponta, muito esforço metafísico busca aperfeiçoar o humano, melhorar as condições neste mundo. Aqui, o esforço é direcionado para outro lugar, para parar de dar realidade e poder às aparências deste mundo. E, em vez disso, se sintonizar continuamente com a realização da presença e do poder do meu reino interior. Faz sentido a lógica interna disso tudo. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Isso é prático? Funciona no dia a dia? O texto menciona, na casa de meu pai há muitas moradas, falando de riquezas da alma, substância espiritual, uma vida de bem-aventurança que não se acha no sentido material. Parece lindo no papel, mas como isso se traduz na prática, com as contas para pagar, os relacionamentos, a saúde? É a pergunta de 1 milhão, né? Pois é, e a resposta que o Goldsmith dá é, no mínimo, curiosa.
Ele não tenta provar de fora para dentro, ele meio que devolve a questão para a gente. Diz que, a menos que a pessoa perceba a verdade disso com a própria convicção interna, as palavras dele não vão ter muito significado, nem poder. Mas se as palavras encontrarem uma ressonância lá dentro, um sim no coração, aí nenhuma garantia externa vai ser necessária. Interessante. Ele joga a bola para nossa própria experiência interna. Exato. A ênfase é em confiar nesse instinto interior, nessa intuição. Não sobre a veracidade absoluta da mensagem em si, claro que ele acredita nela, mas sobre a nossa prontidão individual para receber isso e começar a viver a partir daí. Isso conversa com aquela busca por um entendimento que faça sentido lá no fundo, né? Não só na cabeça, mas como a gente sabe se está pronto e o que acontece com as coisas boas do mundo que a gente valoriza e não quer perder. Essa é uma preocupação supernatural e importante. Se a gente deve cessar do homem e não focar neste mundo conceitual como a realidade final, o que acontece com os relacionamentos que importam, nosso trabalho, nossa saúde, a segurança financeira, o medo de perder o bem que a gente já tem é muito real. Sim. E a orientação dada nesses ensinamentos é clara quanto a isso. Não ter medo de abandonar o apego mental às coisas e acontecimentos deste mundo. Não temer soltar aquela necessidade de controlar, de manipular as aparências. Soltar o controle mental. Isso. E a promessa que vem junto com essa entrega interior, com esse desapego mental, é bem poderosa. Afirma-se que harmonias maiores e melhores do que a gente jamais sonhou vão começar a aparecer na nossa experiência. Maiores e melhores. Sim. E um ponto crucial. Isso aconteceria sem o nosso planejamento mental detalhado, sem aquele esforço consciente que cansa, sem a luta para fazer as coisas acontecerem na marra, pela força da vontade ou do pensamento direcionado. Sem esforço mental. E como essas harmonias apareceriam então? Elas ainda se manifestariam de forma tangível, visível, tipo as pessoas certas aparecendo, o lugar certo se abrindo, as coisas necessárias surgindo, a saúde melhorando, o dinheiro fluindo. Mas elas seriam reconhecidas de uma forma nova. Como assim, nova? Não como resultado principal do nosso esforço humano, da sorte ou do acaso, mas sim como dádivas de Deus, como expressões naturais da graça divina, como a herança que já é nossa por direito como filhos de Deus, quando a gente vive a partir da consciência do meu reino. Ah, entendi. Então a aplicabilidade prática não está numa técnica para ganhar coisas, mas numa mudança de consciência que permite que a harmonia que já existe no ser se manifeste do lado de fora. Exatamente essa a ideia. A fonte da harmonia é reconhecida como interna e divina. A gente para de buscar primariamente no externo, no humano. Uau! Bom, recapitulando um pouco nossa exploração de hoje. Fizemos uma viagem bem interessante, né? Saímos daquela cidade conhecida, da dependência de apoios, de fórmulas externas e fomos avançando para essa possibilidade de descobrir uma presença divina interior, um contato direto que, segundo essa visão, dispensa intermediários, rituais complexos. Isso. A gente viu como a consciência espiritual, nessa perspectiva do caminho infinito, não opera lutando contra as ilusões, as dificuldades do mundo que a gente vê com os sentidos, mas sim dissolvendo essas aparências ao reconhecer a realidade única, harmoniosa, que está por baixo de tudo, o tal do meu reino. Exato. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Um ponto para a gente continuar pensando, sentindo. Se o trabalho principal não é mais ficar tentando consertar, mudar, melhorar ou lutar contra as aparências do mundo exterior, que esses ensinamentos chamam de miragem, mas sim reconhecer essas aparências como o que elas são. Como seria dedicar essa mesma energia que antes talvez fosse para o esforço mental de afirmações, negações, planejamento, preocupação, para simplesmente cultivar e permanecer nessa consciência silenciosa do meu reino interior? Mesmo no meio do nosso dia a dia corrido. Boa pergunta. Que tipo de transformações silenciosas, quem sabe inesperadas, poderiam surgir dessa quietude? Desse reconhecimento constante da realidade interna, mesmo enquanto as aparências do mundo continuam passando na nossa frente.
Fica aí a provocação, né? Para uma exploração mais profunda e bem pessoal.